Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos ao canal Águia Bravo. Esse é um canal para adultos de todas as idades, também é um canal que lhe dá suporte e informação para os momentos de ansiedade, estresse e crise que você está passando. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu também já lhe peço que você dê o seu like, que você se inscreva, que você comente e principalmente compartilhe essas informações deste canal para as pessoas que você julgar que vai ajudar, que vão ser beneficiadas com esses assuntos. O meu nome é Dilce Bravo, eu sou consultora e mentora no assunto de desenvolvimento humano. Muito bem, hoje o assunto é um assunto um pouco sensível para se falar. E o assunto de hoje é a perda de uma pessoa amada. Como superar esses momentos difíceis, perda de uma pessoa amada. Bom, pessoal, todos nós sabemos que existem coisas na nossa vida que realmente nós não temos controle. Como diz o ditado, né? A única coisa certa que sabemos é que todos um dia vamos partir dessa vida e deixarmos as pessoas amigas, nossos familiares e todas as coisas que nós conquistamos e trabalhamos. Todos nós, sem exceção, vamos passar por isso, inclusive eu que vos falo um dia também. Não estarei aqui falando, espero que seja daqui a muito tempo. Bom, então, por nós não termos o controle dessas coisas que nos acontecem, especialmente quando uma pessoa amada parte dessa vida, nós sentimos dor, nós sentimos pesar, nós sentimos estressados e muito, muito tristes, porque nós construímos uma história de amor, de conexão, de afeto com essas pessoas tão próximas, tão amadas e queridas na nossa vida. Bom, e então, pessoal, quando é recém o ocorrido de uma pessoa passar, né, através da morte para além dessa vida, nós temos uma possibilidade natural de estarmos sentindo dor, tristeza e todo um estresse que vem logo depois da perda dessa pessoa. Então, se esse sentimento não ficar muito prolongado por meses, ele está dentro de um parâmetro normal de luto pela perda da pessoa que nós amamos. Mas se passarem muitos meses e ainda continuam imagens fortes na mente, se depois de muito tempo você não consegue avançar na sua vida, depois de muito tempo você não consegue superar e andar na sua vida sem aquela pessoa, então é preciso já imediatamente encontrar uma ajuda profissional para tratar desse problema, porque então ele passa a ser um trauma. Então você não está conseguindo processar a perda por você mesmo. E é muito importante procurar ajuda, porque essas coisas podem aumentar com o tempo e ficarem piores, a dor pode aumentar mais ainda. Muito bem. Bom, como a morte é algo que não tem uma solução clara, assim como, por exemplo, se você está com músculos tensos, qual é a solução para isso? É relaxar. Se você está triste, qual é o oposto da tristeza? Procurar alegria, procurar sair da tristeza. Então você sabe e tem claro isso, que o remédio para isso é a alegria, é o sentimento oposto. Mas com a morte não está claro, é por isso que as pessoas ficam nesse sentimento triste, de dor e dificuldade por muito tempo. Então, existem alguns aspectos relacionados à perda da pessoa querida, que eu gostaria de citar 3 aspectos. O primeiro aspecto é a dor em relação à perda da pessoa amada pela história que você tem com ela. Você vai lembrar dos bons momentos, você vai lembrar do carinho
que ela passava para você. Você vai lembrar das noites juntos, dormindo juntos, ou então jantando, ou almoçando, ou brincando, ou trabalhando, enfim, todos esses momentos formaram a história com aquela pessoa que realmente é insubstituível. Seja um filho, um marido, qualquer pessoa amada, próxima a um amigo também, enfim. Então você vai relembrar daqueles momentos tão preciosos e vão ficar insuperáveis às vezes em relação àquele ser, aquela pessoa que estava ali criando uma história de vida ao seu lado, certo? O segundo aspecto da perda de uma pessoa é quando você começa a sentir que você não consegue avançar na vida porque dá medo, pânico, solidão, isolamento, porque você pensa, puxa, mas eu não consigo avançar na minha vida, eu não consigo trabalhar sem essa pessoa, eu não consigo ir no cinema sem essa pessoa, eu não consigo ser feliz se essa pessoa não está presente. Eu não consigo estudar, eu não consigo fazer as coisas do dia a dia sem a presença dessa pessoa. E isso dá muito medo, isso dá um pânico, ou seja, a minha vida vai parar, né? Isso que as pessoas pensam às vezes, a minha vida vai parar porque eu não consigo fazer mais nada. Eu não vou conseguir nem ganhar mais o meu sustento porque realmente eu não sei como, estou perdida. Então fica assim uma confusão enorme dentro da cabeça da pessoa, ela fica perdida. Então, depois, antes de passar para o terceiro e último aspecto importante da perda, esses dois aspectos é muito importante você separar eles. A questão da presença da pessoa, tá? O que ela significava para você, por exemplo, como ela era, o que ela gostava, o que ela não gostava, o que ela, enfim, o que ela se irritava, por exemplo, né? E com relação a essa pessoa, você poder começar aos poucos a contar para os seus amigos confiáveis e sensíveis um pouquinho dessa pessoa, falar sobre essa pessoa, falar da sua história sobre ela. Muitas vezes as pessoas se recolhem na sua e se recolhem tanto a ponto de ficarem isoladas na sua tristeza, na sua depressão, que cada vez aumenta mais, porque não consegue compartilhar aquela dor com mais ninguém. Tem dois motivos isso. Uma porque às vezes a pessoa acha que quando fala da outra pessoa ela vai sofrer mais, porque ela vai relembrar as coisas. Então isso acontece com muitas pessoas. Mas é importante superar isso e falar nem que seja só um pouquinho, expressar, colocar isso para fora um pouquinho, relembrar dos bons momentos com aquela pessoa e tentar se situar de que aquilo foi uma história muito bonita vivida e que vale a pena ser relembrada. E aí quando você fala para o seu amigo, para a pessoa que você confia, você vai situando o que você viveu com aquela pessoa e o que você está vivendo no momento, e vai começando a organizar aquela bagunça que está dentro de você. Mas é muito importante, como eu falei, encontrar pessoas que você realmente confia. Pessoas que você confia não são aquelas que necessariamente são pessoas, vamos supor, podem ser amigos e amigas próximos, mas às vezes pessoas que não estão bem preparadas para lidar com isso e querem te ajudar e simplesmente dizem, não, você vai achar outra pessoa, passa por cima disso, vira a página, né? Uma coisa mais simples assim. Ah, pois é, agora você só tem um filho, sabe? O outro se foi. Então, procurem pessoas para falar que realmente vão compreender a dor que você está expressando, que vão conseguir vivenciar, que vão ter uma certa empatia por você. Se não conseguir achar ninguém, eu recomendaria buscar um terapeuta para isso, né? Porque os terapeutas são bem preparados para fazer esse tipo de escuta, né? Acolher esse tipo de sofrimento e ajudar também. Então,
O outro aspecto em relação a seguir adiante na vida com os seus projetos, porque a vida agora não pode parar, então você tem uma segunda parte em que a vida está pedindo para que você caminhe em carreira solo, né? Como eu falei no início, nós não temos controle sobre a vida e a morte. Então, o que acontece? Você vinha caminhando com aquela pessoa até um certo ponto da sua vida, que pode acontecer de um minuto para o outro, e está conversando aqui e no minuto seguinte não está mais. E também, então, no momento, na próxima fase da sua vida de carreira solo, sem aquela pessoa, ou se associar com outras pessoas, procurar começar aos poucos a perceber o que pode ser feito diferente, deve ser feito diferente agora por sua própria conta, por sua própria habilidade, por seus próprios planos. Isso vai te dar uma experiência diferente, uma experiência que você vai poder ter a oportunidade de superar o medo, de superar o pânico, superar o isolamento e se associar com outras pessoas. É por isso que eu sempre digo, é muito importante nós procurarmos fazer bons amigos nessa vida, porque a gente, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa uns dos outros. A gente precisa se conectar, a gente precisa se sociabilizar, a gente precisa confiar. Porque como nós vamos prosseguir sozinhos sem que ninguém esteja perto de nós? Então é muito importante que a gente valorize os seres humanos enquanto estão vivos, tratando bem as pessoas, todas que estão à nossa volta, para que, se tragédias ocorrem, a gente tem como superar e seguir em frente. Muito bem, o último aspecto que eu quero falar nesse vídeo, é claro que tem muitos, né, um assunto muito complexo, mas são 3 básicos que mais aparecem. É quando a pessoa perde alguém e se sente culpado por isso. Então, assim, mas morreu porque eu não achei um tratamento melhor. Eu devia ter ido lá semana passada e não fui. Eu briguei com meu esposo, eu saí sem abraçar ele, briguei, dormi brava, agora eu não consegui nem me despedir. Sabe, esse tipo de coisa. E as pessoas vão se culpando e se culpando cada vez mais e vão se afundando, e a pessoa já foi. E não foi culpa dela. A pessoa se foi, é o controle da vida sobre a pessoa, não é o nosso controle. Então, nesse caso de você experimentar culpa, como lidar com isso? Começa a pensar em tudo aquilo que você fez de bom durante a vida para aquela pessoa, porque com certeza você fez coisas boas, até por isso que se criou um vínculo de amor tão grande a ponto do sofrimento ser tão grande da separação, é porque houve muitas boas atitudes da sua parte com ela e ela com você. Porque se você tivesse feito tudo errado o tempo todo, talvez iria ter outros tipos de sentimento e não ia ter essa grande falta um do outro. Então, lembre-se que você fez o melhor que você pôde durante todos aqueles anos de contato, né? E não porque naquele episódio onde ela faleceu, onde ela se foi, que foi necessariamente culpa sua, só porque naquele dia houve um mau humor ou alguma coisa desse tipo, tá? Ou então, não fui, não estive lá, não procurei o tratamento. Se você, pode até ser que você não procurou o tratamento, poderia ter procurado, mas pense que você ainda assim fez o melhor que deu para fazer naquele momento, certo? Então, meus queridos e queridas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like, principalmente enviar este vídeo agora para pessoas que você sabe que vão precisar ouvir essas palavras e talvez vai ajudar a suavizar um pouquinho a dor delas e conseguirem se reorientar e se reorganizar um pouquinho mais, certo? Então, um grande abraço a todos, se cuidem!